Olá, olá pessoal, chegando agora, a gente vai começar a primeira live aí de 2020 da Pro Elite. Então vamos começar aqui, deixa eu chamar o Leonardo, aí, aguardando o Leonardo entrar então. Só hoje então, como combinado, fazer uma conversa aí. E aí Leonardo, tudo jóia? Tudo bom? Tudo jóia. Tá me escutando? Tô escutando bem. Tá me escutando aí? Tô escutando bem. Pessoal, como é que Então, tá o áudio beleza. aí pra vocês? Tá bom? Tá escutando o Leonardo falar? Eu também. Como é que tá, pessoal? Vão confirmando aí, tá? E aí, Leonardo, como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem as coisas? Tudo, tudo tranquilo. Acabei de Tranquilo. chegar da pista, um pouquinho nervoso. Boa, boa também. Cara, hoje aqui em Santa Maria tá uma chuva e treino Ah, na chuva também, né? Não faz parte. isso. É isso aí. Vou começar então, primeiro com a apresentação do Leonardo, hein? Falando um pouquinho sobre carreira como amador, depois, enfim, toda a trajetória também acadêmica aí, e como treinador até Uhum. hoje. Bom, vamos lá então, né? Não, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, Felipe? E Agradece. assim, é uma satisfação muito grande. É a minha primeira live, então estou um pouquinho nervoso. Espero aí que com o passar do tempo eu vá me acostumando, vá ficando um pouquinho mais tranquilo e apareça bastante assunto para a gente conversar, tá? Mas então, mais Tranquilo. uma vez, te agradeço a ProElite também, a assessoria aí, pela oportunidade que vocês estão me dando. E João. espero que esse nosso bate-papo, a gente possa trocar bastante experiência. Quem tiver alguma pergunta, faça pergunta. Quem quiser dar algum tipo de sugestão, que dê sugestão, acho que daí todo mundo sai ganhando. E Com certeza. parabenizar, eu acho que é muito legal ter esse tipo de oportunidade, né, para todo mundo ouvir um pouquinho sobre treinamento, enfim, sobre coisas que a gente gosta. Eu vou falar de alguma coisa que eu curto muito, que é atletismo, que é treinamento, que é meio fundo-fundo. Eu comecei nas provas de meio fundo-fundo há bastante tempo atrás, nem tanto tempo, mas já faz algum tempinho. E eu gosto muito de tentar falar. Eu sempre digo, pessoal, quanto mais eu tento estudar treinamento, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu preciso aprender mais ainda, porque eu nunca estou satisfeito. Ou pior, eu sempre tenho algumas dúvidas, e muitas dúvidas. Eu tenho mais dúvidas do que certezas com a questão do treinamento, né? Com E certeza, com principalmente certeza. porque a gente trata com pessoas, com indivíduos, e cada um é único. Então, nem sempre o que serve para algum serve para o outro, e a gente tem que tentar trabalhar isso. É uma ciência bastante complicada, não é a ciência da teoria, né? É a ciência na prática. Tu está experimentando que tu, durante o longo do tempo, vem estudando, vem vendo, vem conversando com pessoas, para tentar saber se vai dar certo. A gente só sabe se dá certo lá no final, quando faz o resultado. Quando não faz o Exato. resultado, a gente vê que não deu certo, né? Então, assim, ó, eu comecei a fazer atletismo em 79, tinha 12 anos de idade, Uhum. na pista do 7 com o professor Garcia, né, vereador Garcia, e de lá para cá eu fui curtindo muito, fui gostando, fui me apaixonando por esse esporte, né. Depois fui para Sojipa, treinei um bom tempo com Arataca, Grande e ataque. em 88 eu comecei já a participar de treinamentos, dar treino na pista, faltava um treinador, eu pedia, levantava, deixa eu vou lá que eu fico acurizada, e já comecei a aprender alguma coisa. Eu já sempre fui muito interessado sobre treinamento desse piá, e já começou a me surgir oportunidades para eu trabalhar com alguma coisa. Eu conhecia alguma coisa que eu tinha visto já na prática. Me formei daí em 90 e já trabalhando com atletismo, né? Bacana, bacana. Até o ano passado eu trabalhava na Sojipa, hoje eu continuo sendo treinador de atletismo, mas de uma forma independente. Eu continuo dando treino para alguns atletas, mas sem clube, né? Sim. Uh, Há 15 anos, esse ano está fazendo o Percorrer, que é uma assessoria onde eu trabalho, onde eu sou sócio proprietário. Está fazendo 15 anos esse ano. E é uma outra vertente, é diferente como de trabalhar com desenvolvimento de atletas e com alto rendimento, né? É uma coisa um pouco mais a qualidade de vida, um pouco mais recreativo na área da recreação, né? Que não é a recreação,
Não é demérito nenhum dizer que é uma recreação, mas é muito mais voltado para a qualidade de vida. E, claro, algumas Perfeito. pessoas pensam na questão até de melhorar o seu rendimento, curtem correr. Então, é um grupo que tem desde o pessoal que caminha até o pessoal que corre maratona e corre bem direitinho. Né? O pessoal correndo abaixo de 3 horas a maratona. É um grupo aí muito Acompanho legal de vocês, trabalhar. os treinos aí, É, forte realmente, é, pessoal. isso. Eu sou suspeito para falar, mas eu curto muito esse grupo aí. É uma coisa, eu gosto de dinâmica de grupo, eu gosto mais de trabalhar individualmente, eu gosto da dinâmica de grupo. Bacana. E nessa viagem aí que eu tenho já de mais de 40 anos no atletismo, eu tive a oportunidade de participar de grandes eventos, por estar bastante tempo, ter uma experiência, né, e ter colocado na minha vida isso como uma das prioridades, né, trabalhar com o atletismo. Então, eu tive a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos agora no Brasil, 2016. Foi Sim. uma coisa muito legal, porque participar de Jogos Olímpicos dentro de casa é uma coisa totalmente diferente de outro lugar, porque qualquer camisetinha do Brasil que entra na pista, mesmo o pessoal não conhecendo o atletismo, o pessoal ovacionava e batia palma, era muito show, muito legal. Foi muito bacana, foi uma experiência Cara, eu acompanhei muito bastante legal. vocês ali e fiquei assim, bem emocionado pela tua conquista também, que acredito que Uhum. pessoalmente é uma conquista muito legal, né? Pela questão do É, como treinador. é, é, E basicamente, aí, algo que eu almejo bastante também, acho bem bacana, uma grande inspiração aí. é legal, obrigado. É questão de muito trabalho, é muito, muito trabalho. Às vezes o resultado não vem quando a gente espera, mas se a gente trabalha bastante, a probabilidade de chegar lá existe, né? Com Não que a certeza. gente vá conseguir, mas existe. Exato. E aí eu consegui ainda participar de 2 mundiais de atletismo, 2013 e 2015, Moscou e depois em China, em Pequim. Participei de um campeonato mundial universitário como treinador-chefe, onde o Anderson foi vice-campeão mundial, que foi na Rússia, esqueci agora o nome da cidade, mas daqui a pouco eu lembro, e uma cidade bem legal até. E participei também em Moscou do primeiros Jogos Mundiais da Juventude, uma competição até 17 anos, é quase como se fosse um Jogos Olímpicos, só que até Uhum. 17 anos, isso foi lá final dos anos 90, 97, 98, não me recordo, faz tempo já. Né? Então Tá. essas foram algumas das competições principais que eu participei. Né? Uhum. Alguns atletas assim que eu treino atualmente é o Alex Pires, que em 2017 foi campeão mundial paralímpico da maratona, 2018 bateu o recorde mundial em Buenos Aires, e agora, exatamente um Bem, mês atrás, ele conseguiu fazer o índice para os Jogos Paralímpicos, né? Para Tóquio. Agora é cara, só tava na fazer uma torcida aqui, preparação. tava acompanhando você Obrigado, obrigado. lá. Foi Mas legal, foi- o legal foi que eu pude acompanhá-lo, né? Então foi bem bacana ver tudo, Sim, sim, que né? joia. Todo o Parabéns, trabalho. parabéns. Uma baita conquista, né? Valeu. E uma conquista para o E esporte paralímpico brasileiro, né? Vamos dizer assim, a gente também, comemora isso. claro, e legal que o esporte paralímpico aqui no Brasil está bastante evoluído, né? Tá conseguindo bons resultados e o pessoal está se empenhando bastante, o Comitê Paralímpico Brasileiro se empenhando bastante, os atletas se empenhando bastante. É bem legal essa comunidade aí, trabalha duro e conheço várias pessoas aí que estão fazendo grandes resultados, né? Joia. Assim, a primeira pessoa que eu treinei nas provas de longa distância para alto rendimento foi a Geni Mascarello, né? A Geni foi campeã da maratona de Porto Alegre, foi Exato. a maior vencedora da maratona. Ela teve uma carreira bem longa, né? Ela fez a melhor marca dela com 37 anos, as 2 horas e 44, e depois correu 2 horas e 44 de novo com 42 anos. Né? Grande marca, grande Muito marca. disciplinada. Boas marcas. Hoje, com essas marcas, estaria também entre as melhores. Ela chegou a participar de campeonatos do mundo de atletismo em São Sebastião, de campeonato mundial de maratona em São Sebastião. Muito disciplinada. O Anderson, que corre 400, o Pedro, que corre 400 também, e o Bruno, foram os 3 finalistas do Troféu Brasil ano passado, 2019. Então, também eu tive essa satisfação de ter 3 finalistas no 400 metros no Troféu Brasil, e são 3 caras que estão treinando para tentar ir aos Jogos. Se vão aos Jogos é um outro Perfeito. problema, né? Mas eles estão Exato. treinando, eles querem muito isso, não sou eu que quero, são eles que querem, eu sou só uma ferramenta, o treinador é uma ferramenta do atleta. E o que é interessante, não adianta o treinador querer, não adianta o atleta querer, tá? Entre aspas, o atleta tem que ser
além de querer, ele tem que ter talento para isso, né? Porque senão fica muito difícil. É aquele negócio, o cara que tem talento para correr uns 5.000 para 20 minutos, a gente não pode achar que ele vai correr para 15 de uma hora para outra. Da noite pro Pode dia. tentar, pode ver, é difícil. Então, a gente tem, o atleta de alto rendimento tem isso aí, né? Exato. E tanto com o Anderson quanto os outros atletas, você já tem um bom tempo treinando junto, né? Você já tem um grande tempo de treinamento. Sim. Então, a gente acompanha que, por exemplo, são vários ciclos que você já vem realizando para chegar agora com chance para pegar vaga para as Olimpíadas esse ano, né? Exato, para tentar ir para os Jogos. Uma coisa que é interessante também de falar, né? O Anderson foi o primeiro atleta do atletismo gaúcho aí para uma final de um mundial, né? Que participou da final dos 400, 2013 e do 4x400. O Pedro foi o segundo também, ele participou do 4x400, e o Pedro foi o primeiro atleta do atletismo gaúcho a ir para uma final de Jogos Olímpicos, que foi no 4x400 de 2016. Então, são caras diferenciados, né? Caras que têm um talento muito bom, e que se as coisas se encaminharem, derem certo, né? Não é simplesmente treinar muito, né? Simplesmente achar que vai fazer resultado, tem que ter as oportunidades. Esses dias eu estava vendo um programa puxa vida, quem é que estava falando? Eu esqueci agora, nadador, agora eu tô meio esquecido, né, de Alzheimer. Mas, enfim, o cara estava falando, recordista mundial dos 50 metros, do 50 metros nado livre, agora eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, ele estava falando que, basicamente, a diferença entre Estados Unidos e Brasil, treinar lá fora aqui, os caras perguntaram, a gente consegue fazer treinamento de alto rendimento aqui no Brasil? Ele falou assim, sim, consegue. E os brasileiros treinam tanto quanto os gringos, quanto os americanos lá. Ele estudou nos Estados Unidos. A diferença, basicamente, é de calendário. Os caras têm um calendário com muitas provas e provas que te proporcionem fazer resultado. E a questão da equipe interdisciplinar, que é muito trabalhada. Eles têm uma boa fisioterapia. Eu já tive oportunidade de ver isso. E isso faz toda a diferença, né? Tu poder, antes do treino, fazer alguma coisa para prevenir e pós-treino fazer alguma coisa também para recuperar. Exato. Então, isso é bem interessante. Consegue dar um suporte maior para o atleta, né? Isso. Coisas que, infelizmente, às vezes, por exemplo, hoje, tu acaba tendo um pouco de dificuldade, às vezes, quem sabe, com esses atletas, né? Aqui a gente, às vezes, acaba tendo que contar com a boa vontade de amigos, de conhecidos. Eu tenho um fisioterapeuta que curte o teu trabalho, vai lá, os guris precisando, vem aí. Um amigo que ajuda lá, filmando, vendo o técnico da gurizada. Eu conheço um outro amigo aí que pode te ajudar em alguma coisa, e a coisa mais ou menos acontece assim. É muito difícil a gente montar uma equipe interdisciplinar aqui no Brasil, é difícil. E conseguir conciliar isso é bem complicado, né? Infelizmente, é a realidade, mas não baixamos a cabeça e seguimos firme aí na... Não, temos que correr atrás. Exato, não adianta reclamar, né? Não dá para reclamar, muito pelo contrário, vamos correr com o que a gente tem. A gente tem que lutar com as armas que a gente tem, não com as que a gente não tem, né? Exato. E nessa questão, acho que, cara, eu venho acompanhando vocês bastante tempo mesmo nessa caminhada aí, e uma boa sorte mesmo para os atletas aí nesse momento. Valeu. E para ti também, né? Para mim isso vai ser o mais importante. Se eles conseguirem, eu já estou feliz. Joia. Então tá. Leonardo, assim, a questão, então, a gente conversou um pouquinho, conseguiu se apresentar, falou um pouquinho sobre também os principais objetivos com teus atletas profissionais ali, então o pessoal que está disputando a vaga aí para os jogos. E eu queria também saber em relação, por exemplo, como é que está a questão dos objetivos com o pessoal do grupo Percorrer ali, vocês que também acredito que tenham objetivos é legal. Algum calendário também com a galera. O que acontece assim, o grupo é bastante grande, né? O trabalho ele é feito de forma bastante personalizada. Isso não é uma balaca que eu estou fazendo, é uma realidade. Quase que cada um tem seus objetivos, então é uma coisa muito difícil, complicada de trabalhar quando tu tem que fazer as planilhas de treinamento quase
quase durmo na frente do computador. Às vezes eu durmo na frente do computador fazendo planilha, passa, às vezes, a madrugada fazendo Sei como é planilha. que é isso. Sei como é que é isso. Tu deve saber, né? Quem trabalha com isso sabe como é que é. E sempre tentando tirar o melhor, não é muito diferente do alto rendimento. Tu tenta tirar o melhor possível das pessoas, mas sempre cuidando muito da qualidade de vida, da saúde deles, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de problema mais grave e o que às vezes pode acontecer, né? No grupo a gente já teve Exato. alguns sustos aí, né? Por mais que a gente cuide, a gente acaba tendo susto. Mas é um grupo assim que curte muito maratona, então a gente consegue. O ano passado a gente foi com um grupinho para Chicago, foi muito show. Eu não tinha ido para Chicago ainda, não conhecia. Era uma cidade que eu queria muito conhecer e acabei tendo a oportunidade junto com o grupo. E foi muito legal. O pessoal correu muito bem. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado do grupo. O engraçado do treinador é assim: ó, tu tem 50 caras que vão correr, 49 correm bem, um não fez o resultado, tu já fica. Porra, não consegui fazer, os caras não fizeram o resultado que eu esperava. Exato. Então o cara nunca está satisfeito, né? E não é difícil, não é diferente comigo. Mas lá assim, dentro do que o pessoal se propôs a treinar, o pessoal, assim, cara, eu acho que foi quase que 100%. Tá? Não chegou a 100%, mas assim, foi bem razoável o resultado, foi muito bom. Razoável não, foi muito bom o resultado do pessoal lá. E agora, para esse ano, a gente tem gente que vai correr no Maratona de Chicago, muita gente vai correr Maratona de Porto Alegre, Maratona de Nova York, mais lá para o final do ano, e fora as outras provas. Eu vou te dizer que eu curto muito prova de 10 mil e meia maratona, 5, 10 mil e meia maratona. Mas não adianta que o pessoal comece com esses negócios de querer correr maratona, Não o quer cara parar, acaba né? ajudando, né? Vamos lá, então. É o que vocês querem, vamos tocar para maratona. No É, fim, o cara acaba curtindo junto. exato. Eu sou suspeito para Isso é falar um legal. pouquinho também, porque as provas também que eu prefiro mais são 5, 10 e 21 também. Gosto bastante dessa, Uhum. tanto de competir quanto também de planejar elas É, junto com os alunos ali. é. Porque é aquilo E, que tu falou, a gente acaba vivenciando muito isso com o aluno, né? Por mais que uhum. a meta é dele, a gente também pega aquela meta para nós Claro, e realmente, claro, às claro, vezes a gente claro. está com É, 20 alunos ali, vão fazer aquela prova, dois, três não saem como a gente espera, ou quebrou na prova, aconteceu algum imprevisto, a gente acaba ficando bem chateado mesmo, né, nesse fica aspecto. chateado, não adianta. A gente quer que eles se sintam bem, e eles se sentindo bem, a gente acaba se sentindo bem também, né? E com o atleta Exato, também não é exato. diferente. A gente quer que os atletas façam o resultado e a gente se sente bem quando eles fazem o resultado. Mas, com certeza, com certeza. Dando sequência, então, Leonardo, para a gente também não prolongar muito, Uhum. como trabalha tanto com a parte de treinamento de meio fundo quanto fundistas, e para quem está nos acompanhando e às vezes não sabe a diferença das Uhum. provas ali, o meio fundo Certo. trabalham em provas de 800 a 1.500 metros, são as provas de É, meio fundo, e as de fundo, então, de 3.000 para rir. para cima. É, Então, até eu coloquei dois tópicos iniciais aí, se tu me permite te cortar, já te cortei agora, claro, mas é exatamente falar sobre essa classificação tradicional das provas de corrida. Tirando as provas com barreira, obstáculo e as provas de revezamento, a gente teria as provas de velocidade, meio fundo e fundo. exato, Agora, provas de velocidade 100, 200 e 400, 400 já é uma velocidade mais prolongada, o meio fundo 800 e 1.500, 5.000, 10.000 maratona, que são as provas olímpicas, né? E no meio disso aí a gente tem as provas oficiais também, que são 15 quilômetros, 10 milhas, 16 quilômetros, 21 quilômetros, além das provas agora também de ultramaratonas, provas de cross country, que são consideradas provas de fundo. de Mas fundo, né? basicamente isso que tu falou. Meio fundo são as provas de 800 e 1.500 e as provas de 3.000 para cima, 5.000, 10.000 e maratona seriam as provas de longa distância, né? Exato. Uma outra coisa que eu gosto muito sempre de falar, porque assim, eu sempre pergunto quando eu estou em algum local, dando algum tipo de palestra, não que eu faça muita palestra, mas quando eu dou algum tipo de palestra, eu pergunto assim, quem conhece atleta profissional? Quantos atletas profissionais vocês conhecem? E, na verdade, o mundo dos atletas profissionais é a pontinha da pirâmide, é o ápice da pirâmide, lá em cima. São poucos atletas que são os profissionais. A grande maioria do pessoal que trabalha com esporte, como a gente trabalha mais com o pessoal na base, mais com a questão do condicionamento físico, com a questão da saúde, né, da Com saúde certeza. física, da saúde mental, que faz parte dessa saúde física, né? A atividade física não é só física e fisiológica, ela é mental também, o treinamento também é assim. Por isso que foge muita coisa do que a gente estuda na teoria, às vezes acaba fugindo um pouco, né? Quando tu vai para a prática, porque na teoria tu estuda
algumas coisas que são muito matemáticas. 2 e 2 são 4, mas quando tu sabe que o cara não conseguiu dormir a noite que antecede um treino importante, qualquer coisa que seja, ele já não vai render, o 2 e 2 já não vai ser mais 4. Né? Vai ser um número diferente, de repente vai dar 2, 2,5, 3, né? E não fecha aquele 4, não adianta. Não fecha, não fecha. Então, isso não deixa de ser uma ciência da prática, tu tem que ir vendo como funciona a coisa. Então, dito isso, eu gosto sempre de falar duas coisas. Existe o atleta, só aprendi com o Adalto Domingues, eu vi uma vez uma palestra, ele veio a Porto Alegre, deu uma palestra para o grupo, há bastante tempo atrás, foi bem legal, lá no início do grupo ainda, e ele me falou assim, né, para quem não conhece o Adalto é o ex-treinador do Marilson, né, que ganhou 2 vezes a maratona de Nova York, até hoje recordista sul-americano dos 5.000 e 10.000 metros. E da meia maratona. E um ícone do atletismo brasileiro, né? Sim, sim, o único meio maratonista no período, quando ele era atleta, a conseguir bater de frente com os africanos, né? Tinha 59,33 na meia maratona, um baita tempo. Todas as marcas dele são muito boas. Mas, então, a questão, a classificação, o conceito que ele me falou, e eu guardei para mim isso, é assim, existe o atleta profissional, que é esse atleta da ponta lá, que a gente está falando, ó, é o cara que vive para isso, vive disso, ele quer fazer resultado, necessariamente não que ele ganhe grana com isso, mas ele vive para tentar fazer o resultado. Então, o atleta de alto rendimento. Existem alguns lugares do mundo onde o atleta de alto rendimento trabalha, tá, em lugares desenvolvidos, inclusive, e que tem atletas olímpicos. Não é o mais normal, né? Normalmente ele só treina. E o profissional atleta, ou seja, o profissional atleta é aquele cara que de repente trabalha o dia inteiro para lá no finalzinho da tarde fazer um treininho na pista, fazer um treino de rodagem com o pessoal, mas que quer melhorar o seu condicionamento, quer de alguma forma ter uma melhora do seu rendimento. Né? Porque toda vez que alguém nos procura, isso é rendimento, né? E acho que é o nosso maior público, acho que é esse, né? O profissional atleta. Então, que... Isso, 99,5%. Né? Vou colocar assim, uma porcentagem bem alta, porque é o público que nos procura e que acredito que a grande maioria que está nos acompanhando hoje também, que tem o objetivo de qualidade de vida, quer melhorar o desempenho dele na prova dos 10 quilômetros, nos 21, e que ele quer manter isso para o resto da vida dele, dar longevidade para ele, né? No esporte. E curtir a coisa, né? Exato, curtir ela. E o que eu acho sempre muito importante falar nesses dois conceitos aí é basicamente assim, ó, nessa questão de atleta profissional, a gente tem que superestimar o treinamento com ele. Ele quer fazer resultado de qualquer jeito. Claro, tu vai ter que respeitar todas as questões que existem de vida dele, pessoais, as questões de tentar minimizar a probabilidade de lesão, mas ele quer melhorar. Então, ele vai estar sempre andando o que a gente chama do fio da navalha, né? Ou faz resultado ou machuca, um dos dois. Tá sempre, é uma linha muito tênue, né? Muito tênue, é difícil. Daí é isso que ele está falando. O cara pegou um resfriado um dia antes, e se tu não te flagra disso, no outro dia ele vai tentar fazer a mesma sobrecarga de treinamento que tu tinha, enfim, tinha colocado lá no treino para ele, né? E ele pode machucar por causa disso. Exato. Enfim, é bem normal de acontecer isso. Então a gente tem que superestimar esse cara, a gente tem que ver que ele treina para isso, que ele treina, descansa, se alimenta, para poder melhorar as reservas energéticas, para poder ter uma adaptação, né, do treinamento, e para ele conseguir aos pouquinhos ir melhorando. Já no outro lado, o que acontece? Ou o cara treina de manhã bem cedinho, depois passa lá 6, 7, 8 horas, 10 horas trabalhando, que não é difícil acontecer. Ou seja, o cara treinou intensamente e não conseguiu fazer uma recuperação. Provavelmente o cara não conseguiu se alimentar bem, então aquelas reservas energéticas que ele tem que repor, ele tem que descansar essa fadiga, ele não vai estar fazendo, né? Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse cara. Né? E esse cara, ele é bem complicado, né? Porque ele ainda tem a gente tem que adaptar ele à rotina do dia a dia dele, a gente tem, o serviço, é a família, filhos, enfim, tudo envolve bastante, né? Exatamente. E ainda tem essa questão de alguns quererem muito fazer um rendimento razoavelmente alto, né?
se a gente puder dizer assim. Então, os caras treinam, alguns treinam muito forte, muito forte mesmo, porque querem fazer. E aí a probabilidade de lesão acaba sendo um pouquinho maior do que é normalmente. Faz parte do trabalho até. E ele não vai ter tempo para descansar, ele não vai ter tempo normalmente para fazer uma fisioterapia para não se lesionar ou para prevenir de lesão, né? Com certeza. Mas então eu sempre gosto de falar isso tanto para o pessoal que trabalha com os atletas, como para os atletas que tem que ter muito cuidado nisso aí. Tu não pode simplesmente porque o cara quer fazer um resultado, investir um treinamento de profissional nele. A gente até pode usar os mesmos meios e os mesmos métodos que a gente usa com um atleta profissional. Mas tem que cuidar muito que daí esse pessoal a gente tem que subestimar um pouquinho. Né? Então eu sei que o cara vai fazer lá uma repetição de 400 para 1,30, ele tem condições para isso, eu boto 1,32, 1,34. Se ele estiver bem, ele vai fazer para 1,30. Exato. Se ele não estiver bem, ele vai querer fazer para aquele 1,30 que eu coloquei lá na planilha, e aí ele pode acabar lesionando para o masculino. Né? Então, isso eu acho interessante colocar. Isso acontece também na minha prática diária, isso acaba também sendo bem pertinente, porque o pessoal acaba muitas vezes querendo melhorar o desempenho, mas ao mesmo tempo tem esses outros fatores que também vão interferir, né? Isso interfere bastante. É algo que, por exemplo, como essa pessoa ela tem às vezes uma rotina muito intensa também no seu serviço, né? E conciliar todas essas variáveis é bem importante. Aí a gente acaba toda aquela questão da planejamento, a periodização do treino e que o aluno ele também cumpra com a planilha, né? Que é uma coisa que a gente bate bastante na tecla, falando de uma forma sempre para alertar ele, para que ele consiga correr com mais segurança. Sim. E mesmo assim ainda existe alguma certa probabilidade sempre vai existir a probabilidade de machucar alguma coisinha. Com certeza. Mas basicamente eu acho que para introduzir eu achava interessante colocar isso aí. O pessoal que trabalha com os atletas ter um pouquinho mais de cuidado e não simplesmente pegar um treino lá que viu alguém fazer e tentar da mesma forma botar para eu não sei como é que tá para que não é profissional. Não sei como é que tá contigo, Leonardo, mas assim, aqui algumas vezes já vi que em Santa Maria, principalmente, que é o público que a gente trabalha na região, por exemplo, algumas coisas de... Pessoal, a internet está de fácil acesso para todo mundo, né? E, consequentemente, às vezes, por exemplo, pega um treino lá em alguma revista, ou, enfim, na internet, e tenta replicar, muitas vezes, esse treinamento de forma errônea, né? É o treinamento lá do cara que fez os 10 para sub-32, é o cara que fez... E tenta replicar isso na prática dele. E é uma das coisas que a gente procura sempre alertar isso aí, para que ele saiba que a diferença do que... Por mais que a gente utilize os meios e métodos de treinamento muito semelhantes, como tu falou, do que o atleta profissional vai utilizar, mas tudo de acordo com as limitações dele. Então aí cabe a gente alertar e fazer esses ajustes de acordo com a capacidade desse nosso aluno, né? Sim, concordo. Não, eu acho que é por aí. Tem que ter muito cuidado, porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Dependendo do tipo de estímulo que tu vai fazer, se tu vai tentar simplesmente replicar o treinamento, é muito mais fácil do cara acabar se frustrando, se machucar, e aí tu acaba perdendo o aluno, porque ele, em vez de ele curtir aquilo que ele está fazendo, ele vai achar que aquilo só traz mais problema para ele, né? Só mais lesão, e aí o cara acaba rapando fora. E aí acaba desistindo do esporte. Acho que tem mais alguma coisa que quer colocar, quer adicionar? Não, a gente tinha chegado a dar uma conversada sobre alguma coisa sobre o treinamento, além do treinamento da corrida, né? O que seria interessante do pessoal fazer como treinamento, a gente às vezes chama de treinamento invisível ou de treinamento extra, né? Exato. Força, trabalho de força, não sei se poderia entrar nesse mérito aí. Uma coisa que eu acho legal é se a gente for pensar que cada vez que a gente coloca o pé no chão, que a gente tem contato do pé sobre o solo, a gente está aplicando força, a capacidade de força ela é extremamente importante para qualquer corredor. Tá?
tanto um velocista, né, que talvez seja tão importante quanto, mas muito importante também para um cara que vai fazer uma maratona, porque ele vai ter mais contatos do pé sobre o solo, talvez uma força um pouquinho diferente, mas ele vai ter que ter uma potência muito específica para aquilo lá, para aquele tipo de situação, para aqueles vários contatos, né, que são... Agora eu esqueci quantos contatos, mas são vários, são mais ou menos 70 mil contatos a cada 10 mil, é um monte de contato aí. Aproximadamente, né? Então é bastante. E qual era outra mentira que eu ia contar agora, que eu esqueci, que é importante? Bom, aí a gente tenta trabalhar também, então, assim, a gente aconselha o pessoal, além de trabalhar alguma coisinha na musculação, pode fazer alguma coisa, às vezes, com borrachinha, algum tipo de funcional, né? Existem alguns trabalhos bem interessantes para a corrida, bem específicos, a gente até auxilia algumas pessoas com isso. Não é todo mundo que tem esse tempo, às vezes a gente também não tem esse tempo, mas alguns atletas que treinam conosco fazem um trabalho de funcional já para precaver qualquer tipo de probabilidade de lesão. Exato. O pós-treino, para quem tem a possibilidade de ir para uma piscina, para ficar um pouquinho na piscina, fazer uma varredura, fazer um gelinho também é legal, um bom alongamento. Essas coisas são interessantes para a gente conseguir acoplar o treinamento propriamente dito, que é o treinamento da corrida, né? Exato. A gente ainda faz... Pode falar, por favor, desculpa. Não, pode concluir, tranquilo, pode concluir a ideia. Não, e também, assim, alguns trabalhos que eu curto muito, trabalho de subida, né? E nos trabalhos de subida a gente vai trabalhar bastante de potência e capacidade aeróbica, mas também um pouquinho de força. Não tanto que a gente pensa, mas trabalha a força também. Eu trabalho um pouquinho de força elástica, na subida com a descida. Às vezes eu gosto de fazer descida com um pouquinho de velocidade, para trabalhar um pouquinho de força excêntrica, né? E concordo. existem provas de rua que a gente precisa. A São Silvestre é o maior exemplo disso, né? A prova é quase que um V, é descida e depois subida. A descida todo mundo está inteirinho, o pessoal desce rasgando, chega lá embaixo, o pessoal já está com a musculatura totalmente fadigada, daí todo mundo acha que é difícil fazer aquela subida. Quem respeita aquela descida, depois quase que nem sente aquela subida depois. Exato. Claro que é fácil falar daqui, né? Mas quem está correndo lá... Quem está fazendo sofreu agora. É isso aí. Eu concordo bastante nessa tua linha, Leonardo, porque a gente também, além de sempre orientar com o treinamento de corrida aqui, a gente sempre orienta essa questão do treinamento complementar, seja ele em formato de treinamento funcional, musculação, enfim, próprio Pilates, enfim, alguns métodos a gente sempre procura trabalhar com eles também juntamente com o treinamento. E aí vai muito daquela questão de tempo que tu falou, né? Às vezes, infelizmente, tem disponibilidade de 2 vezes na semana, 3 no máximo, treinar, e a gente às vezes tem que, então, ajustando dessa forma para que ele consiga conciliar esse treinamento. E agora mesmo, eu estou com alguns alunos se preparando para Porto Alegre, ali a gente vai com um grupo para a meia maratona de Porto Alegre, então a gente está numa fase aí já mais específica de treinamento, começando a entrar, saímos de um período de base, começando a entrar num período mais específico alguns. E no período de base a gente tentou priorizar bastante, quase todos ali com treinamento de força, que estivesse fazendo a musculação. E agora começou também algum trabalho já de subida também, né, conciliando. Até tem alguns alunos hoje que acho que estão assistindo nós aí que sofreram com o calor aqui de Santa Maria e um pouquinho de subida aí. Tá muito quente, o estado todo tá quente, né? Exato, todo mundo penando com esse calorzão aí. Hoje a gente prioriza os horários os extremos, né? Por exemplo, a gente treinou às 6h30 da manhã e depois à tardinha ali, ao final, agora às 6h30 da tarde. Porque é os horários que acabam permitindo que a gente consiga treinar de uma forma de maior segurança. E também é o período que ou o pessoal antes do serviço ou logo após ele. É a hora que o pessoal, a grande maioria, consegue, né? Uma coisa que é bem interessante, já que a gente estava falando do trabalho de força, uma coisa que muita gente às vezes não sabe, que a maioria dos corredores aí de ponta a nível mundial, de elite, os caras, a grande maioria faz trabalho de força com peso,
normalmente musculação, alguma coisa de funcional também. Por exemplo, o Farah é um cara que faz, eu já vi alguns trabalhos a respeito, o Galen Rupp, que treinava com ele, que é o melhor americano da maratona, foi vice-campeão, se não me engano, no 10 mil metros, acho, se não me engano, nesse caminho mundial. Eu tenho fotos do Vanderlei Cordeiro de Lima fazendo musculação, né? Então, caras que são lendários. Sim, sim. E os próprios africanos, alguns têm, isso a gente consegue ver até em videozinho, tem alguns vídeos do pessoal fazendo, eles fazem os próprios halteres deles e eles fazem lá um trabalho de musculação. Forma simples, mas bem eficiente também, com certeza. Sim, certamente isso vai ajudar na hora da corrida. E eles ainda têm mais uma coisa que é interessante, que eles trabalham muito em terreno irregular, com subida, com descida, com desnível, então já trabalha um pouco mais de propriocepção, e a hora então que eles pegam uma estradinha tipo lá de Berlim, fica um tapete para os caras correm mais rápido. Toda uma força que ele treinou numa direção só. Então, eu até curto muito esses trabalhos de propriocepção, curto que o pessoal corra na grama, em lugar mais irregular, exatamente para tentar trabalhar um pouquinho dessa propriocepção, até para prevenir lesão. É bem difícil, o pessoal normalmente não curte, porque não consegue correr rápido, né? Exato. Não consegue ter a mesma velocidade, mas por outro lado eu acho que ele é bastante eficiente. E eu gosto também de utilizar esse tipo de terreno como um trabalho mais técnico, né? Porque necessita também que ele exige um pouco mais da questão técnica dele, dessa forma ele concentra mais no gesto. Então, às vezes eu gosto de utilizar bastante treino técnico, de utilizar o treino técnico, utilizar num terreno mais irregular também. E consequentemente, vai trabalhar a questão proprioceptiva, entre outros fatores. E também para complementar a parte do treinamento ali que a gente falou, o treinamento extra, vamos dizer assim, alguns casos, quando o aluno ele não tem jeito, não tem outros horários, aconselho comprar alguns materiais e até mesmo a gente assessora para fazer esse treinamento em casa, por exemplo. Fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, fortalecimento de abdutores do quadril, panturrilha, de uma forma que consiga dar uma maior segurança para ele. E aí, o único horário, às vezes, que ele tem, a única disponibilidade é em casa, quando ele já está, sei lá, cuidando dos filhos, ou enfim, em alguma outra situação. Então... não, isso é legal. Uma proposta que existe também, a gente já tentou fazer e a gente está pensando em fazer, mas não é muito simples para trabalhar em grupo. Tu tentar logo após o aquecimento, na hora, em vez de fazer o alongamento, então uma flexibilidade dinâmica, fazer alguns exercícios de reforço, alguma coisa assim, alguns exercícios funcionais que vão te manter aquecido, já vão estar colaborando com o aumento da temperatura corporal e também já de alguma forma já vai estar trabalhando algum reforço muscular, mas isso não é muito simples. Até também porque a aceitação às vezes não é fácil de aceitação das pessoas deixarem de primeiro pelo tempo também, né? Às vezes eles querem chegar ali, treinar e todo mundo tem mais o que fazer. Como você falou antes, tem casa, tem filho, tem esposa, tem trabalho, tem um estresse no trabalho, enfim. Às vezes não dá tempo, mas é uma coisa que a gente pensa bastante em tentar colocar no aquecimento alguns exercíciozinhos ali de reforço. Enfim. Com certeza. A gente trabalha bastante. Por exemplo, em alguns casos a gente gosta de trabalhar aqui, a gente vem trabalhando com a parte tanto dos educativos ali e, consequentemente, utilizando algum trabalho complementar, assim, com, enfim, trabalho de propriocepção, trabalho de fortalecimento, para que a gente consiga dar um suporte maior para ele e, consequentemente, fazer com que a gente consiga conciliar na rotina dele, né? Como tu falou, normalmente vem com um tempo bem restrito, né? Eles têm um tempinho, aquilo ali, tempo que eles têm, e é isso aí, tem que aproveitar da melhor forma possível. Da melhor forma possível, mais alguma coisa, Leonardo? Não estou te cortando aí? Não, acho que era isso aí. Tá, primeiro eu queria também comentar um pouquinho sobre o livro que eu te fiz o convite, né? Show, né? Então, para quem não sabe, pessoal, a gente está aqui na Universidade Federal de Santa Maria, aqui pela UFSM, aqui em Santa Maria, desenvolvendo um livro principalmente do atletismo, juntamente com o professor Luiz Fernando, que tem
aqui o Niemes, e eu estou responsável pela parte da escrita do capítulo com treinamento de meio fundo e fundo, e aí, né, para que melhor do que convidar um cara com uma grande bagagem para a gente construir, quem sabe, um bom livro e dessa forma conseguir agregar para o atletismo nacional. Legal. Não, isso é legal, eu acho que é bem bacana, né, cara? Eu acho que, apesar de já existir bastante coisa, eu vou te dizer, quando eu comecei a trabalhar não existia quase nada, era muito difícil. Hoje, com a internet, ficou muito mais fácil a gente conseguir material, as trocas também, agora com o WhatsApp ficou muito tranquilo, o cara fica trocando um com o outro material de treinamento, fica trocando figurinha, né? Exato, tem uma dúvida que que, um colega. Exato, muita coisa. Agora a gente conseguir fazer alguma coisa e conseguir fazer um trabalho, conseguir entregar esse trabalho para a comunidade toda, eu acho que é bem interessante. Não existe muitos feitos aqui, pelo menos que eu saiba. Né? Pô, eu tenho me convidado para esse trabalho, eu fiquei muito feliz, né? Eu espero poder realmente ajudar de alguma forma. E eu acho que é muito interessante para quem está nessa linha, para quem está trabalhando com isso, para quem curte corrida, para quem gosta de atletismo, vai ser uma obra bem legal. Vai ser sim, vai ser sim. Aí a gente está com um grupo bem interessante aqui, principalmente o pessoal, alguns acadêmicos, tanto que estão na graduação, quanto o pessoal da pós-graduação, do mestrado ali. E a gente está desenvolvendo esse trabalho aí. Convidamos também outras pessoas aí que estão de fora para também poder agregar, né, nesse material. Claro. Então, quanto mais gente vier junto, melhor fica no coisa, eu acho, né? Com certeza, só vem agregar, né? E, Leonardo, a gente tinha deixado também, para não se estender muito, então a gente está quase 45 minutos, mais ou menos, já conversando. E a gente está agora com... Tinha falado de deixar em torno de 2 a 3 perguntas para o pessoal, para quem quisesse tirar alguma dúvida referente ao treinamento. Ninguém fez pergunta. Passou algumas perguntas ali. Teve uma que o pessoal perguntou quando nós estávamos falando de treinamento de um complementar, perguntaram quantas vezes na semana ela deveria treinar musculação. Deixa eu ver, deixa eu puxar aqui quem foi que perguntou. Não sei se tu consegue ter acesso aos comentários. Não estou vendo aqui não, cara. Tenho até medo de mexer aqui. Primeira vez que eu estou fazendo esse live aqui, então se eu botar o dedo aqui, certamente eu vou estragar. Fica tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, aqui até vai, sim. É só botar para cima aqui, mas... Tá, aqui, ó. Musculação. A importância e quantas vezes na semana ideal. Foi a Paold. Foi a que perguntou aqui para nós. Bom, assim, ó, pelo que eu tenho lido, né, alguns trabalhos assim, e existem alguns trabalhos fazendo relação de musculação, de funcional e até outros tipos de treinamento. E a mais indicada tem sido a musculação, né? De preferência, aí vai depender muito qual o objetivo da corrida e da musculação, que se quer, se faz um antes ou se faz depois. Normalmente se trabalha o neuromuscular antes, ou seja, faz primeiro a musculação para depois fazer o condicional, que é a corrida, né? Corrida cansada, tu vai estar fazendo de qualquer forma, vai estar trabalhando a tua capacidade aeróbica, né? Ainda li alguma coisa de que trabalho intervalado pós trabalho de força seria interessante também, né? E vai também depender da disponibilidade de cada um. Isso, o treinamento tem muito a ver também, não é só 2 ou 3 vezes por semana o que é melhor, mas sim como vai funcionar nesse ciclo semanal, no microciclo semanal ali, essas 2 ou 3 cargas de força. Eu acho assim, quanto mais idade a gente tem, mais força a gente tem que trabalhar, tá? Porque a gente perde muita força com a chegada da idade, então a gente tem que trabalhar bastante. Se a gente é mais novinho ali, 20 e pouquinhos anos, 2 vezes por semana, para quem corre, para quem quer fazer resultado, 2 vezes por semana, eu acho que já seria o suficiente, porque o resto de sobrecarga ele vai fazer no próprio treinamento. Exato. Né? A técnica de corrida, tu trabalha força bem específica, o próprio gesto, o gesto motor da corrida, a mecânica da corrida, tu
está trabalhando força também, de força de forma bem específica, tu está subindo descida, fazendo subida ou descida, tu está trabalhando força de forma específica, ou seja, força a gente trabalha quase todos os dias, de alguma forma. Agora, de forma mais pontual, acho que 2 vezes por semana, para quem faz longa distância, já seria o suficiente. Suficiente, e isso vai bem, a tua colocação vai bem de encontro com algumas literaturas até. Tem aquela fórmula da corrida do Daniels, já deve ter acompanhado. Tem aquela do Evangelista, também do Alexandre Evangelista, uma obra que é bem bacana. Ela é simples em alguns aspectos, mas que condensa vários assuntos ali, falando sobre a preparação. E também, normalmente, estou trabalhando com essa linha aí, em torno de 2 vezes na semana, 3, e depende muito do período, às vezes, onde ele se encontra. Às vezes, por exemplo, a gente conseguiu conciliar com alguns alunos agora o período de férias com o período de base dele. Então, esse final de ano a gente conseguiu, dessa forma, conciliar mais vezes treinamento de musculação, conseguindo encaixar às vezes 3 vezes na semana, encaixar os treinamentos de corrida, e aí quando volta agora a rotina normal, ele já conseguiu então dar essa base para ele suportar a temporada, e aí a gente consegue reduzir da mesma forma o treinamento de musculação, e consequentemente ele vai ter uma segurança maior para correr ali. Sim. Tem algum pessoal que treina comigo no alto rendimento que eu trabalho um dia só de musculação e um dia de circuito, né? E faço formas de trabalhar força de forma diferente, até para quebrar um pouco a monotonia do treino, né? Não ter que ir para academia 2 vezes, porque às vezes também o pessoal fica meio aborrecido, porque 2 vezes para mim, ainda mais quem corre longa distância, não curte muito ficar fechado. Às vezes dá um bom resultado. Já trabalhei 2 vezes em mais um circuito e tem bons resultados, tem tido bons resultados trabalhando 2 a 3 vezes por semana. Mas é bem isso, vai depender da disponibilidade de cada um. Essa questão da disponibilidade, infelizmente, a gente fica, né, às vezes, um pouco de mãos atadas, assim, para organizar isso aí, né? Deixa eu ver, teve mais alguma, deixa eu ver... Tá aqui o Fabrício. Fabrício é nosso fisioterapeuta, mandou tá de férias, mas tá acompanhando aqui. Tá ligado? A gente trabalha hoje aqui na assessoria, Leonardo, até a gente não sei se eu conversar sobre isso. A gente tá tentando montar uma equipe multidisciplinar ali, onde iniciou a assessoria comigo, sou formado em educação física, juntamente com o Fabrício, né, que ele é fisioterapeuta. E aí a gente conciliou, ele faz a parte de avaliação da cinemática da corrida, algumas avaliações, testes funcionais, a gente vem com uma ideia para a gente tentar também conciliar tanto o trabalho do fisioterapeuta quanto a educação física, né? E aí, então acaba que a gente vem tentando trazer um pouco dessa questão de entender a questão do trabalho entre vários profissionais para trazer mais segurança ali. E está aqui nos acompanhando. Deixa eu ver quem mais perguntou. O Maurício aqui, nosso aluno, perguntou Nike ou Adidas? Eu postei uma brincadeira lá, né? Que agora o cara bateu o recorde. O recorde, na verdade, não bateu o recorde. Ele estabeleceu a melhor marca dos 10 km, porque na rua não é recorde, é melhor marca. Melhor marca. Porque cada vez é num local diferente, né? Não é numa pista que é igual, quase uma pista emborrachada de 400 metros. Então o cara fez a melhor marca do mundo com um tênis Adidas, né? Que é totalmente diferente dos parâmetros do Nike, do Vaporfly lá, que ele tem o Nex 4%, 4%, Vaporfly, que é um tênis mais alto e com uma placa para tentar ajudar no desempenho, né? Não penso muito mais do que isso, penso isso aí. Eu acho que a maioria conhece isso. E aí eu fiz uma brincadeira. Se o cara tivesse, então, corrido esse 10 km com esse Vaporfly aí, faz um cálculo bem básico de 4%, ele baixaria de 26 no 10 km, né? Porque são 26 ali a 6 segundos, daria abaixo de 26 minutos. Cara, e isso acabou gerou bastante polêmica até, se a gente for ver no meio dos tem gerado. Hoje mesmo eu estava lendo sobre isso aí. Oi? Hoje mesmo eu estava lendo sobre essas polêmicas. Exato, o pessoal, alguns alegando como um doping mecânico, gerando algumas discussões, mas com certeza, isso daí foi bem bacana essa companhia ali, a prova dos 10. E
E aí acabou quebrando um pouco essa questão do... Tava todo mundo falando, né? A Adidas deve estar gostando, né? Que, né? Deve fazer E um na bom São marketing. Silvestre também, o cara ganhou. Na São Silvestre o cara ganhou o finalzinho, ele também estava usando, se eu não me engano, o mesmo tênis. Era um cara que é patrocinado pela Adidas. Se não me engano, ele estava com o mesmo tênis desse cara que bateu 10 km, o recorde Não de lembro, 10 km. não vi essa questão. Deixa eu ver quem mais está Então, são... participando aqui com nós. O Rafael Hag aqui. Jack Daniels é meu livro de cabeceira. É um grande livro. Legal, é um bom livro. Ah, estou fazendo, o pessoal comentando que está fazendo de 2 a 3 vezes na semana. Acredito que não vi se ficou mais alguma pergunta do pessoal antes. Não tô, tá carregando aqui, mas está com um pouquinho de dificuldade aqui também. Pessoal, se tiver mais uma pergunta só para a gente encerrar, se quem quiser deixar alguma questão, a gente está aí à disposição aí de uns segundinhos, né, Leonardo? Tá tranquilo aí para ti? Isso, para mim tá tranquilo. E atualmente, então eu vou aproveitando esse tempo aí para aprender um pouquinho também. Leonardo, questão, como tu vem normalmente administrando assim, a questão dos treinamentos com o grupo, o percorrer ali? Quantos treinos na semana normalmente vocês administram na semana? Como é que normalmente acontece? Cara, a gente basicamente tem dois encontros. A gente curte, como eu vim da pista e do rendimento, então eu curto muito treino na pista. Tá? E a gente tem, então, basicamente 2 treinos semanais de um pouco mais de intensidade, um mais puxando para o ritmo de prova, ou trabalhando um pouco mais de capacidade aeróbica, e um treino trabalhando um pouco mais de potência aeróbica, né, para a gente tentar melhorar essas coisas aí. E o resto do treinamento basicamente é capacidade aeróbica também, mas uma rodagem que a gente chama na corrida longa nos finais de semana, ou no sábado ou no domingo. Esse final até a gente propôs para o pessoal de a gente ir para um parque para correr com subida e descida e chão batido, que aqui em Porto Alegre não é muito fácil a gente conseguir chão batido. Também é difícil o pessoal gostar, o pessoal gosta muito de correr no asfalto aqui, né? Claro que o asfalto é mais fácil de correr, faz menos esforço para correr no asfalto. Exato. Mas normalmente a gente faz esses 2 treinos, né? Um pouquinho mais de velocidade, outro um pouco mais de resistência para ritmo de prova, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Bacana. O resto é rodagem, volume, né? Tentar dar volume. Ganhar volume no treinamento ali. O pessoal comentou aqui ainda sobre... o Rafael falou que o primeiro e o segundo lugar masculinos eram Adidas, né? Então a Adidas deve estar feliz aí. Joia. A Nath falou que live maravilhosa. Valeu, obrigado por participar. Bom, obrigado. É a nossa primeira, vocês têm que dar desconto. A minha é a primeira, tem que dar algum tipo de desconto aí, né? Aí, Leonardo, a última aqui então para o Gabriel, que é nosso aluno aqui também na assessoria, que vem também buscando grandes marcas. Aí a gente está trabalhando com ele para, se eu quiser futuramente, tentar algum índice para Troféu Brasil. Ele é jovem, ele tem um potencial bem grande. E ele perguntou aqui, Leonardo, corre também, quais são as marcas? Não, eu corria bastante tempo atrás. Eu continuo tentando dar umas corridinhas para qualidade de vida. Às vezes eu curto participar de umas provinhas assim, de 5 km. Nunca curti correr muito prova longa, né? Mas eu corria, a minha especialidade foi 3.000 metros com obstáculo. 3.000 metros com obstáculos. Eu nunca fui assim, um grande corredor, não. Eu corria, eu acho que aqui a nível estadual, corria direitinho, a nível nacional mais ou menos. E cheguei a representar o Brasil em algumas pouquíssimas competições. Mas nunca fui mas nunca, pelo menos eu nunca achei que fosse um treinador, um corredor excepcional, um atleta excepcional, mas eu sempre curti muito treinar, eu gostava muito de treinar, até hoje eu gosto de correr. Eu tento sempre correr, sempre que eu posso, quando estou com muito trabalho, eu tento achar uma horinha de correr, mas eu corria, assim, eu corria mais 1.500, 3.000 metros com obstáculo, 2.000 metros, 5.000. Quando eu corria, não existia prova de 3.000 nem 5.000 na rua. Eu adorava, eu via às vezes nas runners, runners americanas, os caras fazendo umas provas de 3 km, 5.000 na rua.
E aqui não existia isso ainda, né? Quando começou a existir, eu já não corria mais, cara. Eu estava participando mais para brincar. Mas eu curtia bastante treinar. Eu É, adorava treinar. Eu acho que eu gostava provas até mais de treinar do que mais competir. tão curtas. Provas curtas, não, até quando eu coloquei a classificação, uma coisa que eu queria deixar bem claro, tem muita gente que tem, que fala que corre 5 mil, o pessoal diz que é velocidade, não, então é bem interessante falar, claro, se for pensar que no campo das provas de longa distância, o 3 mil, 5 mil, poderia-se dizer que são provas mais velozes, não de velocidade, é verdade, agora, no hall todo do atletismo, a velocidade são as provas mais curtas, Curtas, basicamente sistema TPCP, né? Um Exato. pouquinho glicolítico, mas basicamente lá, até 40 e poucos segundos ali, com 400 metros. Bacana, né? Uma coisa que eu acho legal de falar ali do teu colega que é fisioterapeuta, né? Uma coisa que me chamou muita atenção sempre, e eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso, é a qualidade que os Estados Unidos têm nas universidades, nos clubes de atletismo, de fisioterapia, né? O trabalho deles com a fisioterapia. Uma menina que treinava comigo foi morar lá, agora foi estudar em Yellow, na Califórnia, Carolina do Norte, Carolina do Norte. E a primeira coisa que ela foi, a primeira semana, o pai dela acompanhou ela nessa primeira semana, para ver como era a universidade. A primeira coisa que eles me enviaram foram as fotos da fisioterapia, que são muito bem equipadas. Elas servem para prevenir e para recuperar também os atletas. Também. E qualquer universidade lá, de meio porte, não sei se é meio porte, tem uma fisioterapia muito boa. E eu tive também a satisfação de ir para lá nesse período pré-Jogos Olímpicos e conheci algumas universidades e é incrível o que os caras têm para pré e pós-treinamento. Isso ajuda muito. Né? Fantástico, é. Ajuda bastante. Com certeza Então, o trabalho do fisioterapeuta é muito importante. A gente vem tentando trazer esse trabalho aqui para Santa Maria, mas com certeza ainda a gente está fechando agora 1 ano e meio de trabalho aqui e engatinhando ainda, vamos dizer assim. Sim, mas claro. tudo tem um começo, né? Começa. Tudo tem um começo. Primeiro passo para terminar qualquer tipo de prova, quer dizer, a primeira coisa para terminar qualquer tipo de prova é começar com um passo, né? E na vida da gente é assim também, né? Exato. Tem que dar o primeiro passo, né? Parabéns. Olha, Leonardo, eu teria muitas perguntas, teria muita conversa, eu vi que tem mais umas perguntas, mas pra gente não, como a gente ia combinar em torno de 40 minutos, a gente já está 1 hora aqui. Eu acho que vamos encerrando. E, cara, ficou umas perguntas. Eu acredito que dá pra gente 1 hora marcar uma outra também para conversar um pouco mais sobre o tema. Daí a gente faz só para responder as perguntas. Pode ser. A gente pode anotar as perguntas do cara. Isso. O pessoal está parabenizando, agradecendo aí, Léo, pela participação. E, cara, a gente da Pro Elite fica bem feliz mesmo por ter topado essa iniciativa aqui da gente iniciar, então com as lives. E, cara, para próximas, vamos programar mais algumas coisas e vamos deixar quando ver também Porto Alegre, a gente vai para a maratona, consegue marcar fazer alguma coisa aí, daí de Porto Alegre. Claro. Não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Como eu disse, foi meu primeiro live, curti até bastante, acho que é mais light do que eu imaginava. Exato. Né? Claro, eu acho que a gente tem um espaço para falar de coisas mais técnicas, né? Uma coisa um pouco mais preparada, acho que é possível fazer isso. Eu não vim tão preparado para uma coisa muito mais técnica, claro, uma experiência sim, né? Mas para a gente até poder dar subsídios para o pessoal aí que trabalha com corrida, que curte corrida, eu acho que é um meio bem interessante de trabalhar. Parabéns e muito obrigado pela Valeu, então. Aí, tá? Valeu, Leonardo. Sucesso para vocês aí. Para você também um sucesso e uma boa preparação aí para as provas. Um forte abraço. Pessoal, para quem vai ficar, quem não conseguiu estar chegando agora, a gente vai salvar, ela vai estar tanto no IGTV aqui da Pro Elite, acredito que a gente consiga colocar todo o vídeo, e também vai estar no YouTube. No YouTube vai estar certamente ela completa, tá bem? Então, Leonardo, um abraço. Obrigado, boa pessoal. Noite aí. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Obrigado.